Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas ao 14º episódio do Cake Layers Podcast, o podcast que vos fala sobre tudo relacionado com cake design e não só. Eu sou a Cris e vou estar novamente à conversa com a Ana. Olá a todos! E a Patrícia. Olá! E hoje trazemos um tema que muitos de vocês, se não mesmo todos, já sentiram e ou pelo qual já passaram. Quantas vezes já estivemos numa situação em que tentamos fazer tudo com as 24 horas de um dia só? E quantas vezes já nos sentimos assoberbados pela quantidade de tarefas necessárias para gerir o nosso negócio? E quantos de nós não sentimos que fazemos 3.485 coisas diferentes, chegamos ao final do dia e temos outro tanto para fazer? Este é o episódio em que descrevemos o que significa esta expressão muito nortenha de atracar o céu com as pernas. E eu dou a palavra à pessoa que nos apresentou esta mesma expressão. Ana, conta-nos a história desta tua expressão que tanto nos representa. É verdade, então atracar o céu com as pernas é aquilo que eu costumo... aquela fase. É uma fase em que a gente tenta reunir o máximo de encomendas, não é? E tenta gerir da melhor maneira o tempo, o pouco tempo que tem. As 12 horas, eu já não vou dizer as 8, as 12 horas de trabalho e tenta encaixar o máximo de coisas possíveis. Só que, por norma, cá... há realmente a expressão que é quando estamos a atracar o céu com as pernas. É sinal que a coisa ou vai correr muito mal, ou se até corre bem, depois ficamos que é oxe. Que não há outra saída para a coisa. É realmente quando a gente tenta fazer mais do que a conta. As pilhas acabam. Sim, exatamente. O stress aumenta, a gente começa a ver as horas a passar e a ver o que ainda tem para fazer ou o que está a tentar fazer e começa digamos que a sofrer por antecipação e a dar cabo da nossa energia. Vocês não sentem que é quase uma sensação física, mais do que propriamente sentir-se com muita coisa para fazer? É uma sensação física, é uma sensação de... começas a sentir quase calor e frio ao mesmo tempo, de não estás a ser capaz de gerir tudo e Sim. tentar que as coisas aconteçam. Começa-te a tremer as pernas, depois começa-te a tremer as mãos e tu que já chegas a um ponto que já não sabes o que andas a fazer, não é? Sabes que, imagina, vens no meu espaço, não é? Da cozinha para a sala. Tu sais da cozinha porque ias buscar qualquer coisa à sala, mas tipo, destes 3 passos e já não sabes o que ias fazer. Acontece-me tanto. Já tipo, ficas a olhar como se... Às vezes como se nunca tivesses visto a sala. Como se, tipo, uau, onde é que eu estou? Tipo, voltas para trás... olhas para o que estavas a fazer e dizes, já sei, e lá vais tu buscar a coisa, porque uma pessoa parece que fica fora de si, parece que ficamos com a alma fora de nós, parece que nos estamos a ver como nas cenas nas novelas, estão a ver quando o povo está a ver-se, está a pensar, mas consegue ver-se fora do corpo. Pronto, é mais ou menos o que acontece realmente. Também temos essas sensações até mais físicas do que propriamente o psicológico, e depois no fim é umas dores musculares, que parece que levámos uma tarefa. Parece que fizemos 8 horas de ginásio seguidas, mas a sério. Ginásio a sério. Porque estás em tensão, sabes? Eu acho que é um bocado como... Isto é um bocado como experiência pessoal, porque sinto sempre que estou a correr atrás do prejuízo. Sim. Sinto sempre que estou em prejuízo. Eu já começo em prejuízo. Portanto, Sim. É por fazer aquilo que não ficou feito no dia a seguir, anterior, aliás, perdão. Fazer aquilo que tu tens planeado para hoje e, portanto, tentar não deixar muito para o dia a seguir, porque senão isto acumula-se. Vamos tentar procurar o que é que está na origem desse sentimento, porque mais do que nos sentirmos assim, é tentar perceber o que é que nos origina esse sentimento de estarmos a fazer
a dar mais do que devíamos dar, não é? É o quê? Eu acho que passa por vários fatores. Se calhar a maior parte deles por estarmos a fazer muito em pouco tempo, ou aceitar muitas encomendas. Portanto, é se calhar a situação que mais acontece. Porque podemos estar 2 ou 3 fins de semana um bocadinho mais ligeiros, mas depois naquele fim de semana acontece tudo ao mesmo tempo e não queremos dizer que não, porque pronto, os tempos também não são fáceis e queremos chegar a todo lado. Mas depois há uma sensação quase de impotência, não é? Porque por um lado queremos fazer tudo, mas por outro... lá está, o dia já tem 24 horas, não é possível. Por outro, o stress toma conta de nós e a gente fica desorientada. Eu acho que ficámos um bocadinho desorientados. Mas sim, é como tu dizes, Patrícia, eu acho que realmente há vários fatores para isso. Pronto, eu acho que a dificuldade em dizer não é um dos principais causadores. Pronto, porque eu acho que não está incutido em nós. O não é cultural. É cultural, é uma coisa difícil. É muito cultural. Tanto da gente dizer como de aceitar. Muitas vezes nós já falámos nisso em episódios anteriores. Pronto, que a gente tem medo. Eu acho que a gente tem medo de dizer que não. Eu, pelo menos muitas vezes tenho medo de dizer que não. Sim, até porque, só uma parte, desculpa-me, na realidade é perceptível, ou seja, é percebido de forma cultural que um não vai ser mal recebido. Exato. E isso é que está errado. É isso. As pessoas não têm que aceitar um não de forma negativa. Portanto, eu acho que isso é importante que se mude. É isso mesmo, pronto, que acaba por ser um dos fatores principais para este atracar o céu com as pernas. E depois também eu acho que é o facto de muitas de nós trabalharmos sozinhas a maior parte do tempo. Pronto, como dependemos só de nós, às vezes há momentos em que a gente desejava ter ali mais alguém. Pronto, a gente acaba por se desesperar, entre aspas, por estar sozinha, ter que fazer tudo sozinha. Pronto, há momentos em que a gente desejava ter ali uma mão extra. Um par de mãos. Não é só uma, não peças pouco, pede logo duas. Que nem sempre é possível, não é? Pronto, nós vamos tendo ajuda ou da mãe, ou pronto, do marido, ou pronto, há sempre, mas essa ajuda é esporádica. Pronto, as pessoas têm a vida delas e nem sempre é possível conciliar a vida com o nosso volume de trabalho. E isso por vezes também ajuda a criar algumas situações de stress e de desorientação. Porque é também um bocadinho não termos com quem partilhar as nossas angústias nesse aspecto, porque por mais que a gente tente partilhar com quem está de fora, lá está, as pessoas que estão de fora não estão a viver as coisas com a mesma intensidade com que nós estamos a viver. A responsabilidade é nossa, somos nós que damos a cara, somos nós que assumimos o compromisso. Portanto, em última instância, depende de nós, nós, cake designers, fazer acontecer, não é? E a partir do momento em que a gente diz que sim ao cliente ou que não dizemos que não, a responsabilidade passa a estar do nosso lado, não é? Portanto, e não há como voltar atrás em relação a isso, não é? Não se pode dizer agora, daqui a 2 horas, olha, eu tinha um bolo para entregar, mas não tenho tempo para entregar, faça a festa de ano amanhã, que eu hoje não tenho, claro. Já não consigo mais. Isso não acontece, não é? Portanto, é realmente difícil até mesmo de lidar com a nossa porque é um bocadinho estarmos dependentes só de nós também tem a ver com esse sentimento de estarmos sozinhas nesse processo. Mas eu considero que no meio disto tudo há um ponto ultra positivo que é o seguinte, ou seja, mesmo nós tentando fazer o possível e o impossível muitas das vezes, nós conseguimos atingir esse objetivo na grande maioria das vezes. Não vou dizer todas porque eu já tive bolos que me saíram terrivelmente mal. Portanto, na grande maioria das vezes e com o tempo que temos, o pouco tempo, e mesmo trabalhando sozinhas, nós conseguimos atingir objetivos e acho que isso é de louvar, porque apesar de tudo, aquilo que muito dificilmente a gente passa, que nos custa, que tem um custo para nós como pessoas, nós conseguimos chegar aos objetivos que nos propomos. E se por acaso
pode às vezes a gente não conseguir um ou outro. Eu espero que todas as cake designers consigam ver o lado positivo desta situação, porque senão é só duro. É só duro. Mas lá está, a questão é a que preço é que nós pagamos por conseguir fazer isso? Naturalmente não será a custo zero, não é? E muito, o custo aqui será humano, mais humano do que financeiro, como é óbvio. Sai-nos de nós, sai-nos do nosso tempo, sai-nos da nossa saúde mental, da nossa saúde física, enfim, não é custo zero. Não. E todas nós três sabemos o que isso é. Sim, porque acaba o dinheiro, a gente acaba por... A gente dá valor, mas é uma coisa que a gente consegue de uma maneira ou de outra à partida recuperar. O tempo não. O tempo passou e a gente não consegue... Não há nada que faça o tempo andar para trás. Enquanto o dinheiro a gente de uma maneira ou de outra, portanto, havendo saúde e havendo vontade, entre aspas, acabamos por... eu digo muitas vezes, se não for nisto, há de ser noutra coisa qualquer. Exato. Portanto, a ver. Mas tu falas do tempo como, e é muito importante até ressalvarmos isso, porque o tempo é um bem escasso, é finito, não é infinito, não é? Portanto, nós temos, um dia não tem as horas que a gente quer que tenha, o dia tem só aquelas horas. E para nós conseguirmos, muitas das vezes, sei lá, até o simples facto de aceitar pedidos de última hora, são coisas que a gente não se lembra, e nós até podemos ter disponibilidade, mas temos a nossa agenda organizada de uma determinada maneira, e ao aceitar um pedido, por exemplo, do última hora, estamos para assumir esse compromisso, estamos muitas das vezes a deixar outros compromissos para segundo plano. E quando falo em compromissos não menos importantes. Por exemplo, se pensarmos no tempo em família, se pensarmos num fim de semana, por exemplo, em que nós já tínhamos combinado com os nossos filhos ir dar um passeio ou fazer algo em família, são momentos com eles que não voltam atrás, e muitas das vezes é esse o preço que custa tentar atracar o céu com as pernas. É aquilo que se perde muitas das vezes acaba por ser mais do que aquilo que se ganha. Sim. É essa sensação. É isso mesmo. Concordo plenamente, Patrícia. Sim, sem dúvida que sim. Muitas vezes acabamos por perder mais do que ganhamos, sem dúvida. E no meio disto tudo, o foco está em gerirmos sozinhas os nossos negócios, com tudo isso que essa decisão e responsabilidade acarreta. Portanto, já falamos muito daquilo num outro episódio anterior, daquilo que isto envolve. Mas neste caso é um ponto diferente, que é, para além de fazermos as encomendas e, enfim, tudo o resto, há uma parte de back-office que nunca está contemplada porque é difícil de estimar. Do nosso tempo, não é uma estimativa para um cliente, é uma estimativa do nosso tempo. Quanto tempo é que vamos dedicar às redes sociais, a fazer as compras, a gerir o estoque que temos, a gerir os clientes. Portanto, existe aqui um tempo que não é sempre igual. Nós não conseguimos dizer que estas tarefas demoram sempre 1 hora por dia ou sempre 5 horas por semana. Não conseguimos, porque depende muito. E como é que se encaixa isto, sendo que agora, principalmente as redes sociais, que é uma coisa que eu luto contra, não é? Mas percebo, que é, tens de estar sempre constantemente a publicar, tens de estar sempre presente nas redes sociais. As pessoas nem se lembram que se estiveres 100% nas redes sociais não há tempo para fazer mais nada. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu hoje passei o dia todo a programar publicações para as redes sociais, a criar conteúdo. Portanto, isto é tempo que não se vê, não é? Mas tem que existir. E a dedicação, porque a gente também, isso faz parte também, é uma coisa que a gente valoriza e vamos buscar frutos disso. Isso é muito século XXI, chamemos-lhe assim. É muito da atualidade. E traz coisas positivas, sem sombra de dúvida. Mas a verdade é que a gente também tenta enfiar nestas tarefas todas no meio das 24 horas e temos que tirar pelo menos umas 3 horas para dormir, porque eu acho que o meu mínimo são as 5, não são as 3, mas 3 pronto, não. Quer dizer... Eu não consigo viver só com 3 horas por dia. Eu já conheci pessoas que conseguem ficar minimamente funcionais
com 3. Eu não consigo. O meu mínimo são as 5 e há coisas que não vão acontecer se eu só dormir 5. É assim, uma vez por outra, de vez em quando, assim, não é? Pode às vezes acontecer de uma pessoa, pronto, dormir pouco, as 3 horitas e tal, até porque quando estamos na ansiedade, imaginem, quando o bolo ficou meio por acabar, a gente sabe que no dia a seguir ainda tem X tarefas para fazer e pelo menos a mim acontece de me deitar e estar naquele sono não sono, que é, eu estou deitada, estou na cama, mas tenho a sensação que estou acordada toda santa noite, apesar de e estar a visualizar como é que vou fazer. E acabo por, quando o despertador toca, acabo por ter aquela sensação que estive todo o tempo acordada. Provavelmente dormi em alguns momentos, mas foi sempre naquele sono ansioso, que costumo dizer que é dormir de sapatilhas, que a pessoa acorda ainda mais cansada do que ao que se deita e pronto, e tem-se aquela sensação de que não se dormiu, pronto, que se esteve toda a noite a pensar naquilo que tinha para fazer. Às vezes mais valia nem ter ido à cama a fazer tudo seguido. Eu não sei se é uma expressão aí do norte, essa de dormir de sapatilhas, ou ficar a pensar na morte da bezerra. Também usa-se muito aqui estes lados. Sim, o ficar a pensar na morte da bezerra aqui também se usa. Não será bem nesse sentido. Ficar a pensar na morte da bezerra é mais perdida por pensamentos. Olhar para ontem. É. O dormir de sapatilhas é mais aquela cena de dormir rápido, dormir tipo, e acordares como se corresses a maratona. Sim. Mas isso é muito complicado porque eu falo por mim, eu se não dormir, eu não funciono. Não funciono nem a fazer bolos, nem a escrever uma mensagem, nem a falar com ninguém, nem a conduzir, não funciono, ponto. Portanto, isso é muito importante. Noite que eu não durma é noite que não me digam, é dia seguinte que não me digam nada, nem se metam comigo. É muito difícil. Eu acho que eu fico com uma neura. Somos todos mais ou menos assim. Eu não fico má pessoa. Quer dizer, mas eu fico depende do nível. Mas... Eu também fico má pessoa, também fico muito mal feitio. Fome, sono e frio. Oh, meu Deus. Não cabe sim. Eu transformo-me num pequeno gremlin. Sim, é isso mesmo. Um pequeno gremlin. Mas é um tema importante, este do descanso, até porque isto depois traz um tema que está muito na moda, entre aspas, que devia estar sempre na moda já agora. Devia ser muito comum a gente falar sobre isso, que é o quanto estressante e quão ansiosas ficamos com tentar fazer tudo, tentar agradar a todos os clientes, a nós mesmas. Se ficamos felizes e contentes com o que produzimos, se nos sentimos realizadas e o que é que isto pode trazer depois também para nós, porque isso faz parte também do preço que a gente paga e não é só exclusivo do que é design, é de toda e qualquer outra profissão. Sim, sem dúvida que sim. Acaba por ser abrangente cada vez mais a todo tipo de profissões, se as pessoas trabalhem sozinhas ou não. Os níveis de stress, infelizmente, na maior parte das profissões, estão cada vez mais altos e há cada vez mais pessoas a procurar ajuda com os ataques de pânico e com cada vez mais se ouve e cada vez há mais informação e dos que também já falámos cá. Outro tipo de situações que são realmente provocadas pelo stress e pela ansiedade do dia a dia. Este tipo de efeitos colaterais, digamos assim, são muito difíceis de gerir e a longo prazo, e não só a curto prazo, porque nós até podemos ter um dia em que, um dia ou 2 ou 3, numa semana ou num mês, que vamos atracar o céu com as pernas e damos conta do recado e gerimos tudo da melhor maneira, causas um enorme desgaste, mas estamos continuamente a fazer sempre isso, e o que é que acaba por acontecer? Gera um desgaste muito grande, um desgaste emocional muito grande, e isso a médio prazo pode trazer consequências mais graves, porque não é só uma questão de gerir o stress ocasional dessa situação em particular, mas como gerir todo um conjunto de mal-estar que se gera de forma quase constante com o acumular de situações idênticas e isso tem que ter muito cuidado para tentar não ultrapassar essa linha, porque essa linha é muito ténue.
essa diferença entre um stress ocasional e um stress generalizado. Quando nós damos por isso, já estamos numa situação em que já não é possível voltar atrás com a mesma facilidade. É preciso ter cuidado. Já estamos em burnout. Quando damos por isso, já estamos numa fase de burnout, não é? Exato. Mas é importante falar aqui de um tema que eu recentemente descobri que é amplamente falado e até portanto, costumam dizer que é bom ter, mas é toda uma ilusão, que é o chamado multitasking. Não existe, minha gente. Esqueçam-se lá disso. Multitasking não existe. Porque se a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, nada sai direito. É ou não é verdade? É verdade. E o que é que o multitasking traz? Stress, ansiedade, oh meu Deus, não sai nada de jeito e tens que voltar atrás e fazer tudo outra vez. Oh meninas, eu compreendo aquilo que estão a dizer, mas há alturas em que não dá para fazer de outra maneira. Como é que tu consegues conciliar ao mesmo tempo? Percebo. Mas então não lhe chamemos multitasking. Chama-lhe atracar o céu com as pernas. Não, multitasking não existe, minha gente. Não existe. É pura ilusão. Não me venham com cenas. É para não dizer outra coisa. Eu vou-vos contar um episódio de quarentena, só para nós vermos o que é difícil às vezes gerir estas coisas, porque isto é tudo muito giro, mas nem sempre corre assim da melhor maneira. Estávamos em plena pandemia, em pleno confinamento, e tinha a mais velha a estudar, a precisar de ajuda para os trabalhos da escola, tinha o marido a trabalhar e tinha a mais nova em casa, obviamente, não havia escola, e um trabalho para acabar até à 1h da tarde. E às tantas dou por mim a ter que gerir os trabalhos da mais velha, ter que entreter a mais nova e ter que acabar o trabalho ao mesmo tempo. Como é que se consegue? Não se consegue. É muito difícil. Eu sei que há situações em que realmente há... Eu chamo a isso a compartimentalização da tua atenção. Tu vais compartimentando percentagens de atenção que tu tens disponível como pessoa para vários temas. Mas tu na realidade só estás a fazer um. Só estás a fazer um. Estás a dividir a tua atenção. Vez. Pois, isso é verdade. Isso é capaz de ser o seu... E até consegues ir preparando, a bater a massa, envolver se calhar os ovos na farinha e estares a responder a uma pergunta da tua filha, por exemplo. Mas tu na realidade só estás a fazer uma coisa. Mas é tão difícil. Não. Ninguém disse que isso era fácil. De todo. Sim. Não. De todo. E com miúdos, atenção. Miúdos deve ser realmente um desafio muito grande, porque efetivamente dar atenção a tudo deve ser qualquer coisa de heroico. Sim. E depois quando eles põem assim: mãe, eu quero ajudar. Oh pá, isso é mega giro. E tu pões ali um bocadinho de farinha de lado e 2 ovos e pronto, e elas estão ali a bater e a misturar. É muito fofo quando tu não estás a correr contra o tempo. Pois, cá está. Pronto, quando tens tempo é perfeito, é lindo e é uma experiência fantástica. Adoro. Quando estás a correr contra o tempo, quando estás a atracar o céu com as pernas... Ai. Não há pernas que cheguem, gente. O suspiro da Patrícia disse tudo. Digam, por favor, assim, mais alguém nesta situação. Não deve ser só eu, com certeza. Eu quero muito saber que há mais pessoas a partilhar este sentimento comigo, porque às tantas uma pessoa começa a sentir-se culpada por pensar assim, não é? Mas acho que é normal. Não. Ainda por cima em pandemia, eu acho que isto é 4 vezes mais difícil daquilo que já é difícil nos dias normais das nossas vidas, sei lá. Digo eu, não tenho filhos, portanto nem sei muito bem quantificar, mas não é fácil, isso eu reconheço, sem sombra de dúvida. A gente imagina que seja complicado. Quem não os tem, imagina que tendo seja muito complicado. Sim. Então, e que mais vocês adicionam ao chamado atracar o céu com as pernas? Que mais coisas é que vocês adicionariam aí ao vosso dia? Há outros fatores também que também são importantes, que é, por exemplo, quando a gente tenta
conciliar, tenta arranjar tempo para fazer uma formação que viu, que gosta, que acha que nos vai trazer valor, que vai acrescentar valor ao nosso trabalho, à nossa coisa. E nem sempre é muito fácil conseguir conciliar o trabalho com a formação, seja ela online, seja ela presencial, porque muitas delas ocorrem ao fim de semana, que à partida é quando a gente terá um maior volume de trabalho, mesmo que seja online. Lá está, a gente, para tirar partido da formação, terá que estar minimamente atento, ou seja, mesmo que seja, que até nem tenha, que seja mais teórica, digamos assim, mesmo que a gente esteja a tentar fazer outra coisa qualquer, que possa estar sentada numa mesa, que fosse uma modelagem, que fosse um trabalho mais, digamos, calmo, mais simples de coordenar, acabas sempre por perder a atenção, porque não consegues. Lá está, como tu dizias, o multitasking é uma coisa muito idílica, é uma coisa muito complicada de realmente fazer, porque ou estás a dar atenção ao que estás a fazer, ou estás atenta ao que se está a fazer na formação online, no que é que seja. Portanto, conciliar com outro tipo de atividade acaba por ser muito complicado. Pronto, acabamos por às vezes também ter que fazer aqui um jogo de cintura para encaixarmos algum tipo de formação que faz sempre falta e que é importante. Acaba por ser muito importante no nosso trabalho ter tempo para parar e para aprender, porque só assim é que a gente consegue evoluir e só assim é que a gente consegue realmente fazer, eu não digo mais, mas fazer melhor. E já que se está a pagar, não é? Portanto, pela formação, já agora que se tira algum partido dela e não se deite fora a oportunidade de aprender, porque isso também muitas vezes não se valoriza tanto, mas é um bocadinho assim, porque estas formações normalmente, como a Ana disse, são ao fim de semana, mas também têm o seu valor, têm o seu preço, e para justificar esse investimento temos que também lhe dar alguma atenção, porque senão acaba por ser tempo perdido, não é? Porque senão estamos a gastar o dinheiro e não dar a atenção devida à formação é deitar o dinheiro pela janela, porque não tiramos partido disso. Exato. E acaba por perder a utilidade, obviamente. Sim, e até acaba por... olha, foi bom abordares isso, porque depois até o que acontece às vezes é que a gente nem consegue o tempo depois para pôr em prática, e quando vai tentar pôr em prática já não tem as coisas presentes, já não tem já não está com a informação fresca, e acaba por ter mais dificuldade em fazer determinadas técnicas e em treinar determinadas técnicas, e até por vezes desistimos porque realmente torna-se complicado. Torna-se complicado. Toda esta gestão torna-se difícil. Mas não só com o treino dessas técnicas, mas até mesmo o lançamento de novos produtos, porque se nós pararmos para pensar, já falámos aqui várias vezes que não pegamos numa receita e vamos pô-la tal e qual ao dispor do cliente, sem primeiro testá-la e sem primeiro ver se funciona e fazer as devidas adaptações caso seja necessário. Mas isso também obriga a ter tempo para isso, não é? Portanto, e entre tudo o resto que nós já falámos anteriormente, gerir tempo para esses novos produtos acaba por ser também um desafio. E com os novos produtos, tudo o que envolve novos produtos, porque nós não vamos criar um novo produto sem pensar numa abordagem, como lançar, como fazê-lo chegar depois ao cliente, como divulgar nas redes sociais, como gerir todos o estoque que envolve esse novo produto. Portanto, é toda uma linha que está ali criada à volta de um negócio que não se pode descurar. Porque uma coisa é utilizar, por exemplo, sei lá, a farinha e ovos, se calhar utilizamos em todos os bolos, não é? Mas há certo tipo de produtos que só são exclusivos para aquele determinado tipo de produto e tem que se gerir da mesma forma que todos os outros anteriores. Sim, sem dúvida. E gastamos muito tempo a imaginar, a tentar, digamos, criar a ideia, idealizar e
tentar fazer coisas diferentes e às vezes na busca, na procura das coisas diferentes e daquilo que mais se adequa a nós, acabamos acaba por ser um processo longo que acaba também por... Eu não digo gerar desgaste, porque acaba por ser uma parte gira da profissão. Sim. Esta coisa da gente estar em constante busca de novas, seja caixas, seja produtos, seja no embalamento, seja coisa, mas acaba por muitas vezes ser um fator aqui de desequilíbrio, porque a gente para fazer isto não está a fazer outras coisas. Depois acabas por não tirar, não olhar para as coisas com os olhos que devias olhar. Porque, por exemplo, quando vais fazer isso, vais pensar numa determinada caixa, não vais pensar se calhar no retorno que isso te vai poder dar, ou se estás a comprar ao melhor preço, ou se estás a fazer uma boa compra. Toda essa necessidade de atenção que cada um destes processos individuais necessitaria, nós acabamos por não o conseguir fazer porque estamos lá está a fazer muita coisa ao mesmo tempo. É isso mesmo. Responder a um cliente que mandou um pedido de orçamento, porque estou a fazer o orçamento que tinha mandado a semana passada, mas já estou a pensar naquilo que vou ter para a outra semana a seguir. Enquanto isso tenho o stock para gerir e o telefone para atender. Exatamente. Portanto, não para. É sempre on, sempre. Então, esqueceram-se de uma parte importantíssima. Quem é que alimenta as cake designers? Então, se a gente não comer, não faz, senhores. É a mesma coisa que dormir. E tempo para comer. Efetivamente. Muitas vezes não acontece da melhor maneira. Demasiadas vezes. Pois, cá está o preço. O preço que a malta paga, não é? E depois paga-se bem. Porque depois a gente passa horas e horas sem comer. Depois quando come parece que levou uma injeção de qualquer coisa ou tomou um Xanax e fica prontinha para ir para a cama para dormir. E depois, claro, a longo prazo acaba por trazer outro tipo de complicações, mesmo até a nível de saúde, porque bem não faz. A gente andar sempre nestes horários trocados acaba por nos desgastar mesmo a nível de saúde. Sim, noites pouco dormidas, juntando isso a dias mal alimentados, com stress e por aí fora, vocês estão bem a ver a bomba relógio que isto é. E descuramos muito a nossa atenção em nós mesmas. Descuramos muito em prol de um bom resultado, de um cliente feliz, de novas massas, de novas formações, coisas que aprendemos em novo. Descuramos muito, eu acho que infelizmente, e eu sinto isto pessoalmente, eu não sei se será também a vossa opinião ou mesmo a opinião de quem nos ouve, mas eu acho que rapidamente ficamos em segundo plano, nós como pessoas. As nossas necessidades básicas. Sim, é como ter um filho, ou seja, o cake design passa a ser a prioridade, que eu imagino que seja assim com um filho, note-se. Mas mas imagino que nós de alguma forma passemos para segundo plano, porque... Então imagina o que é sim. Juntar as duas coisas. Pois, lá está, não é de todo fácil, a gente compreende, não, eu não entendo o nível de dificuldade, porque eu só conheço parte dessa dificuldade. A filha que tenho não chateia. Sim, ela orienta-se sozinha. Mas carece de atenção à mesma. Carece de atenção, é igual, isso é igual. Com a diferença que, não é? A filha da Cris e os meus filhos, as necessidades básicas, eles praticamente fazem-nos sozinhos, não é? A gente só precisa de encher a pia da água, encher a pia da comida e pronto. E está tudo bem. Mais atenção, um miminho aqui, um miminho ali, não é? Mas efetivamente a gente coloca-se muito em segundo lugar. Eu gostava só de acrescentar uma coisa a esta panóplia de tarefas que já assinalámos, porque quem trabalha
90% de nós, se calhar, trabalhará a partir de casa, e juntar isso a todas as tarefas que existem para fazer em casa não é pera doce, porque elas simplesmente não se fazem sozinhas, e nós também não conseguimos evitar de as ver por fazer, e isso causa-nos um enorme desgaste. Eu não sei, há dias em que nós estamos um bocadinho mais com mais trabalho e, sei lá, uma almofada fora do sítio, ou uma coisa fora do sítio, ou os brinquedos das meninas por arrumar, que me causam um enorme desgaste, porque simplesmente já não há margem para ter ali aquela tolerância normal que se aceitaria em situações normais. Sou sincera, há alturas em que tudo isso em conjunto cria ali uma bola de neve muito, muito, muito grande. Sim, é um sentimento de frustração, não é? Da gente não conseguir chegar a todo lado, não conseguirmos ser omnipresentes, não conseguirmos estar em dar conta de todos os recados, não é? A sensação que tu tens é que o caos está em todo lado. Tu olhas para um lado, vês caos, olhas para o outro, vês caos, olhas para o outro, vês caos. É exatamente isso. Eu gostava de ter a facilidade que um polvo tem, confesso. Sim, eu costumo ter dizer... muitos braços e chegar a todo lado. Pronto, aqui isto no início, quando começaram a dar a vacina do Covid, pronto, agora uma piada, pronto, vamos fazer uma piada ligeira. Eu tenho uma prima enfermeira, pronto, que no grupo da família do WhatsApp mandou a foto a dizer que já tinha tomado a primeira dose, que se lhe nascesse algum membro extra olha, aqui dava jeito. Tanto que, não é, por causa da polémica, não é, de vacinar, não vacinar, aceitar ou não, pronto, mas uma brincadeira entre nós todos, e eu respondi a dizer, por favor, se te nascerem braços, arranja a maneira de me colocar na lista, que eu precisava de mais um par, pelo menos. Porque é verdade, a gente acaba por ser porque acabamos por tentar ser polvos, mas só com 2 tentáculos e a coisa não funciona. E os dedos não funcionam como não dá, não funciona assim. E agora veio-me a imagem, aqueles gifs animados em que a gente vê a mexerem-se assim muito depressa e assim cria uma nuvem de confusão. Sim. Assim à volta das coisas, assim parecemos nós de vez em quando. Sim. É assim uma imagem animada muito engraçada. Sem dúvida que sim. No final do dia, nós tentamos atracar o céu com as pernas com a melhor das intenções, sempre com o objetivo, e acho que isto é comum a qualquer profissional. Sim. Vou generalizar porque acho que é mesmo. Temos sempre o objetivo de fazer mais, bem e melhor. Sim. E, portanto, aqui está o motivo da expressão atracar o céu com as pernas. E vocês que nos ouvem, o que diriam vocês que seria o vosso atracar o céu com as pernas? Partilhem connosco o que para vocês encaixaria nesta categoria e deixem-nos os vossos comentários nas redes sociais. Eu sou a Cris e tive o prazer de gravar este episódio com a Patrícia, do Bolos e Ideias. Obrigada, Patrícia. Obrigada, eu. E a Ana, do Coisas de Cozinhas. Obrigada, Ana. Obrigada, eu, meninas. É sempre um prazer partilhar este podcast convosco. O Cake Layers Podcast nasce do forno dos nossos 3 projetos, From Cake with Love, Bolos e Ideias e Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos daqui a 2 semanas, na quinta-feira, com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.